Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a estagiária Ana Júlia, do quarto ano de formação de docentes, do Colégio Estadual Antônio Tortato. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre hábitos alimentares. Vocês sabem o que são hábitos alimentares? Vocês têm uma alimentação saudável? O que é uma alimentação saudável para vocês? Bom, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre tudo isso. Bom, hábitos alimentares. Uma alimentação saudável é a base da vida. Como tal, fazer uma alimentação saudável deve ser uma preocupação de todas as pessoas. Nós devemos saber comer, porque para nós termos uma alimentação saudável, nós temos que saber o que comer e quais alimentos são saudáveis ou não. Assim, nós teremos uma vida saudável também. Uma alimentação saudável é uma alimentação completa, equilibrada e variada. Uma alimentação completa é nós comermos alimentos de todos os grupos e sempre beber água, porque a água é muito importante para nós também. Uma alimentação equilibrada é nós sabermos comer as quantidades dos alimentos e quais alimentos nós devemos comer em maior quantidade e quais alimentos nós devemos comer em menor quantidade. E uma alimentação variada é nós comermos os diferentes tipos de alimentos, desde o mais saudável até o que não faz muito bem para a saúde. Os hábitos alimentares são: nós não podemos esquecer que a refeição mais importante do dia é um pequeno almoço. Nós devemos comer em horas certas e em ambientes tranquilos, ingerir uma parte dos alimentos de cada um dos grupos referenciados na roda dos alimentos nas devidas proporções. O que seria isso? Nós devemos comer um pouquinho de cada alimento e nas quantidades corretas. Não passar mais de 3 horas sem comer, fazer 6 refeições por dia, o que inclui o café da manhã, o café da tarde, o almoço, a janta e durante o dia comer alguma coisa. Não consumir bebidas alcoólicas e nem fumar, porque isso faz muito mal à saúde, não é mesmo? E não abusar do sal, porque o sal pode ser bem prejudicial à nossa saúde. Pode nos fazer ficar com pressão alta e outros problemas também. Nós não devemos fazer exercício físico intenso durante uma digestão. Aqui nós devemos comer, esperar um tempo e se for praticar algum exercício como correr ou fazer outra coisa que vai forçar o corpo, nós devemos esperar. Mastigar muito bem a comida para evitar problemas de digestão, beber água em quantidade suficiente, é igual eu já falei para vocês. A água é muito importante para a nossa saúde, então nós devemos sempre beber água. Substituir alimentos fritos por alimentos cozidos ou grelhados, porque o óleo é prejudicial à nossa saúde, né? Pode causar colesterol alto e outros problemas também. Consumir fruta e legumes com frequência, praticar exercício físico pelo menos 30 minutos por dia. Então, esses são os hábitos alimentares que nós devemos ter. Agora eu vou mostrar algumas imagens para vocês e vocês vão me dizer se isso são exemplos de alimentos saudáveis ou não, tá bom? Bom, essas são as imagens. Olha essa imagem. O que nós temos aqui? Um monte de doce, não é mesmo? E esses doces são alimentos saudáveis ou não saudáveis? Não são saudáveis, né? O doce não faz muito bem à nossa saúde. Vocês comem muito doce? Não posso acreditar. E essa imagem? São exemplos de alimentos saudáveis ou não? São, né? Olha só, aqui nós temos algumas frutas, nós temos legumes, temos o tomate, a uva, a pera, nós temos um pimentão, uma vagem, a banana, um repolho. São todos alimentos saudáveis, né? Vocês gostam de comer esses alimentos? E comem com frequência? Olha só, e essa imagem? É um exemplo de alimento saudável ou não? Não é, né? Mas quem aqui não come isso, não é verdade? Muita gente aqui come, só não podemos comer com frequência, né? Tem alguém aqui que come com frequência? E estes alimentos são saudáveis, né? Olha só, nós temos aqui os grãos, nós temos um peixe, um ovo, uma castanha. Isso são todos exemplos de alimentos saudáveis, né? Porque o peixe ele tem a ômega 3, que é muito boa para nossa saúde. E essa imagem, será que aqui nós temos alimentos saudáveis ou não? Não temos, né?
Porque aqui nós só temos chips, refrigerante, temos bolacha doce, então nada disso é saudável. E essas são saudáveis, né? Porque nós temos aqui alguns legumes, tem as frutas, que dá pra fazer uma salada muito gostosa, não é mesmo? E refrigerante. Alguém aqui toma refrigerante com frequência? Toma? Então nós não podemos, né? Porque o refrigerante não faz bem para a saúde. E neste nós temos o suco natural, feito direto da fruta. Esse é um exemplo de bebida saudável? É, né? Porque nós podemos, ao invés de tomar um refrigerante, substituir por um suco natural feito da polpa da fruta, que seria bem melhor para a nossa saúde, né? E aqui nós temos outro exemplo de alimento saudável, que nós temos as frutas, temos algumas verduras, tem um tomate, tem uma cenoura, que é alimentos saudáveis, não é mesmo? Agora, nós iremos realizar uma atividade. E o nome da nossa atividade é Montando uma Refeição, aonde vocês irão selecionar imagens de revistas e irão colar num pratinho desse daqui, ó. Tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês fazer de vocês e vou mostrar o que eu montei. Este daqui é a minha refeição que eu montei. E aqui nós temos uma refeição saudável, não é mesmo? Nós temos aqui, vamos dizer que é um café da tarde, ó. Nós temos frutas e um suco natural, que são alimentos saudáveis, não é mesmo? Agora, vamos ver o que vocês escolheram para montar a nossa refeição saudável. Aqui nós temos uma salada. É saudável ou não? É, não é mesmo? Aqui nós temos uma massa, que é um macarrão, e aqui nós temos um frango. Olha só, nós montamos uma refeição saudável ou não? Montamos, né? Porque aqui nós temos as saladas, ó. Na nossa salada tem vários tipos de salada. Tem pepino, cenoura, tomate, alface. Aqui nós temos o nosso macarrão com molhinho. O macarrão é o quê? O carboidrato, né? Que nos dá energia. Então, é saudável. E aqui nós temos a proteína, que é o frango. Muito bem, nós conseguimos montar uma refeição saudável. Agora, nós iremos falar um pouquinho sobre a pirâmide alimentar. Alguém aqui sabe o que é uma pirâmide alimentar e para que ela serve? Eu vou mostrar para vocês agora para que serve, tá bom? Bom, vamos falar sobre a pirâmide alimentar. Aqui nós temos um exemplo de pirâmide alimentar e como ela é dividida, ó. A nossa pirâmide alimentar é dividida em 8 grupos e nós iremos falar um pouquinho sobre esses 8 grupos e os seus alimentos. Aqui nós temos outro exemplo de pirâmide alimentar falando as divisões, o que é cada uma delas. Vamos ver o que é a pirâmide alimentar e para que ela serve. A pirâmide alimentar serve de orientação para uma alimentação saudável, isto é, uma alimentação equilibrada. À medida que os alimentos se aproximam do topo da pirâmide, é a quantidade em que devem ser ingeridos e diminuir. Bom, aqui é assim. Quando o alimento está chegando lá no topo da pirâmide, que vai ser perto do 8º e 7º grupo, nós devemos diminuir a quantidade que nós ingerimos eles. Nenhum alimento contém todas as substâncias essenciais e todos os nutrientes juntos. Por isso é importante que nossa alimentação seja variada. Então, nós devemos comer um pouquinho de cada alimento para que nós tenhamos uma alimentação saudável. O primeiro grupo da pirâmide alimentar é o grupo dos carboidratos, que representa a base da pirâmide e indica os alimentos que fornecem energia, pois ao serem consumidos os carboidratos são convertidos em açúcar no nosso sangue. Então, os carboidratos são os alimentos que nos fornecem energia. O segundo grupo é o grupo das verduras e dos legumes. Está acima da base da pirâmide, representando as fontes de fibras, vitaminas e minerais que ajudam no controle e funcionamento do corpo. O
terceiro grupo são as frutas. As frutas estão ao lado das verduras e dos legumes, e elas representam os outros tipos de fibras e vitaminas e minerais. O quarto grupo são os leite e derivados, localizado na parte intermediária da pirâmide. O leite e seus derivados são uma excelente fonte de cálcio, que é essencial para a construção óssea e dos dentes, então ele fortalece os nossos ossos. O quinto grupo são as carnes e os ovos, que são as proteínas. Assim como os leite e derivados, este grupo está na parte intermediária da pirâmide e representa a fonte de proteína de origem animal. O sexto grupo são as leguminosas e oleaginosas. As leguminosas complementam a parte intermediária da pirâmide, representando as fontes de proteína vegetal, que também são excelentes fontes de fibras. O sétimo grupo, que já está localizado lá no topo da pirâmide, são os óleos e as gorduras, que fazem parte do topo da pirâmide, como eu já disse. Os alimentos desse grupo são fontes de energia e são ricos em calorias e seu consumo deve ser bem controlado. O oitavo e último grupo são os açúcares e os doces, que divide o topo da pirâmide alimentar com os óleos. E estes alimentos são os alimentos ricos em carboidratos simples, não possuem fibras e apresentam poucos nutrientes, e seu consumo deve ser moderado. Aqui são os alimentos que não fazem muito bem para a nossa saúde, mas nós não devemos deixar de consumi-los. Bom, agora nós iremos fazer uma atividade que se chama Montando uma Pirâmide Alimentar. Vocês serão separados em grupos e irão construir a pirâmide alimentar de vocês. Aqui tem a minha que vocês vão me ajudar a construir, tudo bem? Bom, na base da pirâmide nós temos o quê? Nós temos os carboidratos, não é mesmo? Então vamos colocar os carboidratos na base da nossa pirâmide. Na parte de cima da base da pirâmide, que são os carboidratos, nós temos as verduras e os legumes. Logo ao lado, nós temos as frutas. E aqui nós temos o quê? Nós temos um abacaxi, uma maçã, uma banana. Um pouco acima, nós temos o quê? O leite e seus derivados. Na parte intermediária, junto com o leite e seus derivados, nós temos o quê? As proteínas de origem animal, que nós temos o frango, o peixe, o ovo, a carne. Para completar aqui, nós temos o quê? As leguminosas, que são o feijão, a vagem, tem vários tipos de feijão, ó. Na parte de cima da pirâmide, no topo, nós temos o quê? Os óleos e as gorduras, que nós temos aqui o azeite, a manteiga, o óleo. E ao lado, para completar a nossa pirâmide, nós temos o quê? Os açúcares e os doces, que nós temos aqui um sorvete, um chocolate, uma bala. E essa é a nossa pirâmide dividida nos seus 8 grupos. E assim ficou a nossa última atividade. Bom, a nossa aula foi essa e eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima!